Olá, eu sou a professora Kátia, de Matemática, e estou aqui para ensinar os números reais. Antes de começar a falar dos números reais, é importante que vocês entendam como funcionam os conjuntos numéricos. Então eu indico que vocês assistam o vídeo que é intitulado Números dos naturais aos racionais, onde nesse vídeo eu vou estar explicando como funciona os conjuntos dos números naturais, racionais e inteiros, tá? Lá tem todo o passo a passo desse conjunto. E agora nós vamos falar apenas dos conjuntos racionais e irracionais, porque é a união desses dois conjuntos que criam o conjunto dos números reais, que é o intuito dessa aula de hoje. Vou começar aqui a mostrar os slides para a gente poder estar discutindo o assunto. Como eu falei, para a gente poder entender os números reais, primeiro eu preciso conhecer os outros dois conjuntos. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números racionais é aquele conjunto onde todos os números podem ser representados como uma fração. E o denominador, não pode ser zero. Tome cuidado, quando eu digo que eu posso representar como uma fração, tanto o numerador como o denominador vão ser valores inteiros, e o denominador precisa ser sempre diferente de zero. Por quê? Em uma fração, em uma divisão, eu nunca posso dividir por zero, tá? Então seria como a gente está olhando um número racional na forma P sobre Q, aonde esse Q sempre vai ser diferente de zero. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de números racionais. Por exemplo, 5 sobre 2. 5 meios é a mesma coisa que o número 2,5. O número 2,5 é um número decimal exato, tá? É um número que tem vírgula, mas ele termina, então ele é finito. Eu tenho também o número, por exemplo, 10 sobre 2. Como resultado, nós vamos ter o valor menos 5, um número inteiro negativo. Posso usar aqui também um exemplo? 21 sobre 3. 21 sobre 3 dá 7, um número inteiro positivo. Então, é um número natural. Um número com vírgula, por exemplo, menos 1 sobre 3. Essa fração, a resposta dela vai ser menos 0,3333 pontinhos. Por quê? É infinitamente o número 3. Esse número aqui é o que nós conhecemos como uma dízima periódica, onde o meu período é o número 3. E eu posso estar reescrevendo esse número como sendo 0,3 e colocar um traço aqui em cima. Esse traço indica que o número 3 está se repetindo infinitamente. Um outro exemplo, 9 sobre 10. Olha, 9 sobre 10 é um número decimal exato, vai dar 0,9. Um outro exemplo de número que é uma dízima, 10 sobre 9. Vou fazer o contrário. 10 sobre 9, a nossa resposta é 1,111. E esse número 1 vai se repetindo infinitamente. Então, eu também posso representar com aquele tracinho, 1,1. E o traço tá aqui, no 1 depois da vírgula, porque é esse valor que vai se repetir infinitamente. Não é o 1 que está antes da vírgula, tá? Eu poderia ter como uma resposta um número que desse, por exemplo, 2,5555. É o 5 que vai estar se repetindo, e não o 2 que está antes da vírgula. Um último exemplo. Menos 1 sobre 2. Tá? Esse número aqui, menos 0,5. Também é um decimal exato. Tá? Então, é um número que eu tenho com vírgula, mas que é finito. Vamos colocar isso aqui olhando os conjuntos numéricos. Lembra que eu comentei com vocês, para assistirem o vídeo que está falando dos números naturais aos números racionais? Eu vou deixar esse vídeo aqui linkado para vocês conseguirem assistir. Nesse vídeo, nós fazemos um conjunto mostrando eles como se fosse um conjunto dentro do outro.
Então, na parte interna desse conjunto, eu tenho os números naturais, que é um conjunto com infinitos valores. Depois eu tenho os números inteiros, que é representado pela letra Z. Tenho o conjunto dos números racionais, que é esse que está aqui fora, que é representado pela letra Q. Eu vou pegar agora esses números que nós encontramos e colocar dentro dos conjuntos. Vamos localizar aonde estariam cada um desses números. Vou pegar aqui uma outra cor. Olha, 2,5 é um número com vírgula. Então, ele não pode ser um número inteiro. Ele vai estar nesse conjunto aqui fora. 2,5. Menos 5. Menos 5 é um número inteiro. Ele não é natural, tá? Porque ele é negativo. Nos números naturais, eu só tenho números positivos, como o número 7. Então, o número 7 vai estar aqui nesse conjunto. Menos, ó, esqueci de colocar um menos aqui no tracinho. Menos 0,3. O menos 0,3, ele é um número racional. Então, ele vai estar aqui fora. Menos 0,333, 3 pontinhos. 0,9 também está nesse conjunto do lado de fora. 1,111 está aqui fora. Vou simbolizar com um tracinho. Menos 0,5 também está nesse conjunto. Observe, no conjunto dos números naturais, eu só coloquei os números que são inteiros positivos. No conjunto dos números inteiros, eu coloquei os negativos. Por quê? Subentende-se que o conjunto dos números naturais ele está dentro do conjunto dos números inteiros, assim como o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. Então, um conjunto está dentro do outro. Agora, quando eu falo em relação a tamanho de conjuntos, todos esses conjuntos são infinitos, porque eu tenho infinitos números naturais, infinitos números inteiros e infinitos números racionais. Na hora de representar esse conjunto, eu posso estar escrevendo ele, além de colocar ele dessa forma dos tracinhos, eu posso estar representando ele nessa forma aqui, ó. Colocar o Q e vou simbolizar cada um dos números. Abro chave, coloco aqui 3 pontinhos, porque eu estou vindo desde infinito negativo. Agora eu vou colocar esses valores que nós encontramos. Por exemplo, eu coloquei um menos 5, então eu vou colocar aqui ponto e vírgula, menos 5. Outro valor que nós encontramos negativo foi o menos 0,3. Então, ó, 3 pontinhos. Vou colocar aqui outros valores, por exemplo, menos 2. Aí, entre o menos 2 e o menos 1, eu preciso colocar 3 pontos, porque nós temos infinitos números entre os dois. Menos 1, 3 pontinhos. Menos 0,3, três pontinhos, 0, 3 pontinhos. Qual o próximo valor que nós encontramos? 0,9. Aí, 3 pontinhos. 1. 3 pontinhos. 1,1. E assim por diante, tá? Eu consigo estar representando todos os valores aqui também na nossa sequência, tá? Como nós também conseguimos representar na reta numérica. Pessoal, fiquem cientes de que entre dois números reais há infinitos números, assim como entre dois números racionais, tá bom? Eu sempre encontro um número entre dois valores racionais. Agora, o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, ele é totalmente disjunto, ele é totalmente separado do conjunto dos números racionais, tá? Porque lá nos números racionais, eu consegui escrever os números na forma de fração e conseguia ter lá dentro os números naturais e os números inteiros. Aqui, um número que ele é racional, ele não pode ser irracional. Observe que os números irracionais, eles são números decimais,
não periódicos, ó, não tem um período, e ele também tem infinitas casas decimais. Nós temos vários conjuntos, vários números dentro desse conjunto irracional. Na verdade, nós temos infinitos números dentro do conjunto dos irracionais. Eu vou trazer alguns exemplos, os mais conhecidos, tá? Então, um número muito conhecido como irracional, que nós vamos trabalhar muito, é o número π. O número π, todo mundo já deve ter escutado falar que ele é o 3,14. Só que o 3,14 é apenas as duas primeiras casas depois da vírgula. Mas ele tem infinitas casas. Eu vou colocar algumas aqui. Por exemplo, eu tenho 14, aí o próximo. 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2. E eu vou colocar aqui 3 pontinhos porque esse número é infinito. Um outro número, ele é representado pela letrinha E. Esse númerozinho aqui, ele é conhecido como constante de Euler. Esse número é o 2,7182, 81, 82, 84, 59, 04, 52 e 3 pontinhos. Números que são raiz quadrada, resposta de raiz quadrada de número primo. Toda raiz quadrada de número primo é um número irracional. Então, a raiz do número 2, do número 3, do número 5, do número 7, do número 11, são todos números irracionais. Eu vou colocar aqui dois exemplos. A raiz de 2, que é 1,4142, 13, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5, 0, 4, 3 pontinhos. A raiz de 3. A raiz de 3, ela é 1,732,050, 8075, 688, 772 e aqui 3 pontinhos. A raiz quadrada, que são múltiplas das raízes de número primo, também são números irracionais. Por exemplo, a raiz de 6. A raiz de 6 tem lá pela propriedade da raiz quadrada, a gente pode estar escrevendo a raiz de 6 como sendo a raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Então, eu vou colocar aqui para vocês qual seria esse valor. A raiz quadrada de 6 é 2,49489 7427 83 e continua. Um outro exemplo, quando eu digo que eu tenho infinitos números irracionais, é porque todo múltiplo de um número irracional também vai ser irracional. Se eu pegar, por exemplo, 2 vezes a raiz de 2, 2 vezes a raiz de 2. Então, eu vou pegar esse número aqui e multiplicar por 2, que vai ser 2,8284, 2, 7, 1, 2, 4, 7, 4, 6, 1, 9 e 3 pontinhos, tá? É só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Pessoal, quando se trata de números irracionais, que tem infinitas casas decimais, ninguém vai lembrar de todas essas. Ninguém vai estar utilizando casas decimais tão longas. Ou nós vamos deixar representados com o símbolo desse número irracional, como por exemplo a letra π, a letra E, a raiz do número primo, ou nós vamos usar as duas primeiras casas decimais. Isso vai depender muito do enunciado. Qual é o exercício que você está fazendo? O que esse exercício pede? Tá bom?
Então, a gente tem que ter em mente isso. Dificilmente alguém vai querer que você descubra aí 4 casas decimais desse número. Normalmente eles param em 2 casas decimais. Quando eles querem algo mais, no próprio exercício é colocado para vocês qual é esse número irracional. Bom, não se assustem pensando nesse número imenso que você vai ter que saber de cor. Agora, o ponto central dessa aula, conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, nós temos aqui o meu conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, é a união, então nosso U aqui de união, do conjunto dos números racionais, que é a letra Q, com o conjunto dos números irracionais, que é simbolizado pela letra I. Então, quando a gente fez aquele desenho unindo os conjuntos, então eu tenho aqui, ó, os naturais, os inteiros. Imaginar que esse desenho tá bonitinho, tá? Aqui fora eu tenho um conjunto dos números racionais. Tenho o conjunto dos números irracionais separado, tá? O conjunto dos números irracionais está separado. Então, essa união formou o conjunto dos números reais. Então, esse conjunto inteiro aqui é o nosso conjunto dos números reais. Tá? Então, todo número que você conhece, que você trabalha hoje em dia, é o conjunto dos números reais. Existem outros conjuntos numéricos. Vocês vão conhecer, provavelmente no ensino médio, que é o conjunto, por exemplo, o conjunto dos números complexos. Mas esse assunto para outro momento. Agora, eu só tenho que me preocupar com esse conjunto. E da mesma forma que nós escrevemos o conjunto dos números racionais, que eu posso colocar o conjunto dos números irracionais um número após o outro, eu também consigo fazer isso com o conjunto dos números reais. Só que agora eu vou incluir os números irracionais aqui. Então, por exemplo, conjunto dos números reais. Eu vou colocar aqui os 3 pontinhos, dizendo que vem desde lá de menos infinito. Vou colocar aqui alguns números que nós usamos no exemplo anterior. Por exemplo, ó, o menos 1, 3 pontinhos, menos 0,5, 3 pontinhos, tá? Sempre esses 3 pontinhos é porque eu estou dizendo que eu tenho vários números entre eles. Vou colocar aqui o nosso 0. Vou colocar aqui, por exemplo, o nosso 0,3, tá aqui também. Vou colocar aqui o nosso π. Vou colocar até um número antes, a raiz de 2. Ó, o número 2 vem depois da raiz de 2. Então, aqui, ó, o número 2, tá? E continua aqui infinitamente esse nosso conjunto. 3 pontos e continua, tá bom? Então, a ideia é essa. O conjunto dos números reais é a união dos conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Eu espero que com isso tenha ficado claro como funcionam esses dois conjuntos numéricos muito importantes para construir o nosso conjunto dos números reais, tá ok? Espero que realmente ajude na solução dos exercícios desse assunto. Peço para que, se você tenha entendido e gostado dessa aula, deixe um like, porque assim eu vou ficar sabendo, né, que você está compreendendo e que eu posso fazer outros vídeos nesse sentido. E peço também que você se inscreva no canal, porque assim que eu postar novos vídeos, você vai ficar sabendo. Até a próxima!